Continuação, galera. Vamos lá, título 2, as medidas de proteção, capítulo 1 e capítulo 2, tá? No artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, tá? Não basta, não precisa ser apenas violado, basta que seja ameaçado aqui os direitos da criança e do adolescente, então as medidas de proteção entram em ação. 1. Por ação ou omissão da sociedade do Estado, lembra aquela do trechinho lá no final do Estatuto do Idoso, é praticamente igual. Por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável, tá? Ou em razão de sua conduta. A sua conduta quer dizer aqui dos responsáveis ou dos pais, beleza? Capítulo 2, artigo 99, ali no caput dele, as medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. E substituídas a qualquer tempo quer dizer por medidas mais eficazes, tá bom? Ela, assim como as medidas protetivas da mulher e do idoso, também pode ser aplicado somente ela, né, isolada ou cumulativamente, junto com outras medidas que para causar um maior efeito ou efeito mais eficaz. No artigo 100, na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tá? Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Dá uma passadinha aqui no inciso 1, tá? Em condições parágrafo único, são também princípios que regem a aplicação das medidas. Inciso 1, condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, tá? Criança e adolescente são titulares dos direitos previstos nessa lei e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Lembrando sempre que criança e adolescente têm todos os direitos inerentes à pessoa humana, tá? Assim como diz na Constituição Federal, não é porque são crianças que não têm direito. Criança é gente, a gente fala assim, pensa que é gente, né? Mas criança é gente e tem direito, tá? Todos os mesmos direitos que os adultos. Dê um pouco de atenção também nesses incisos. Como eu falei, o ECA ele tem bastante coisinha que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui tá no inciso em especial aí, tá? Do artigo 100, os incisos 5, 6, 7, 8, tá? O 5 aqui, ó, da privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuado no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Coisa, né? Parece coisa de adulto, mas é. Intervenção precoce, tá bom? Intervenção precoce das autoridades, competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, ou seja, a autoridade competente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, observou alguma ou suspeita de algo que a criança esteja sofrendo, tem que entrar de imediato na situação, tá? Tem que ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Intervenção mínima, anotem pessoal, intervenção precoce, intervenção mínima, proporcionalidade e atualidade, tá bom? Essas três aqui são questões que caem muito em prova no tocante ao ECA. E a gente falou sobre a intervenção precoce, agora intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. E a proporcionalidade e a atualidade, a intenção
deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram, no momento em que a decisão é tomada. A proporcionalidade e a atualidade. Aí a gente vem pela responsabilidade parental, aqui no inciso 9, a prevalência da família no inciso 10, tá? Da responsabilidade parental, a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. No inciso 10, prevalência da família, na promoção dos direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa. Se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. No inciso 11, a obrigatoriedade da informação à criança e ao adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão. Seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção, de forma como esta se processa. Ou seja, cada uma dessas intervenções, os pais têm direito de saber o que aconteceu e por que aconteceu. Tá bom? Qual foi o motivo e o porquê de tudo isso e como vai se proceder em cada uma dessas intervenções. Nós temos questão de prova no inciso 12, a oitiva obrigatória e participação. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente em separado ou em companhia dos pais de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsáveis têm direito de ser ouvido e a participar nos atos na definição das medidas de proteção dos direitos e de proteção, na medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Então, você tem que entender aqui, que a opinião ele deve ser ouvido. Oitiva quer dizer que ele vai ser ouvido, tá? A criança ou adolescente. E aqui a opinião, cadê a parte da opinião? Devidamente considerada aqui, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Artigo 101, vou te passar aqui o caput dele. Me deem atenção nele e nos seus incisos, porque também é questão de prova. Artigo 101, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Aqui já é uma questão de prova, tá? Aqui já é uma questão de prova. Então, eles podem determinar, entre outras medidas, as seguintes. Aqui eles citam as principais, como encaminhamento dos pais ao responsável mediante a termo de responsabilidade, orientação e apoio ao acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção e apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição a tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. É muita coisa, bastante coisinha. Vamos para o parágrafo 3º, ainda nesse mesmo artigo 101. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, aqui, vamos lá, inciso 1, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou responsável. Qualificação, nome, número do CPF, RG, telefone, essas coisas todas, tá? Identificação completa.
2. O endereço de residência dos pais ou do responsável com pontos de referência, nome dos parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Os motivos da retirada ou da sua não reintegração ao convívio familiar, tá? E aí lá embaixo no parágrafo 4º, vou pegar aqui no início que aí você já fica mais esperto. Ó. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvado existência de ordem inscrita e fundamentada em contrário da autoridade judiciária competente em caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras, princípios desta lei. Ou seja, sempre haverá prioridade em reintegração à sua família natural ou família extensa. Salvo se a autoridade judiciária perceber que não é bom para aquela criança ser reintegrada à sua família, então ele vai colocar as ressalvas e a criança poderá então ser colocada em família substituta, família adotiva. Deixa eu ver no parágrafo 7º, deixa eu ver aqui. O acolhimento familiar institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Então, a criança ou adolescente acolhido, eles podem estar em instituição, só que essa instituição tem que ser próxima da residência dos pais dele para que não perca contato com os pais, tá? Lembrando que ele só vai perder o contato com os pais em definitivo se o juiz achar que o contato com os pais está sendo prejudicial à saúde daquela criança. Então, fora isso, vai ser sempre mantido os laços familiares e aproximação com a família natural, tá bom? No parágrafo 8º, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao processo ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Então, ele dá vista, quer dizer, analisa o processo em até 5 dias e depois de analisado em 5 dias, também ele terá 5 dias para decidir sobre o que ele vai fazer, se vai reintegrar a criança à família ou não. Deixa eu ver. Leiam aqui o parágrafo 9º. Eu vou pegar aqui o parágrafo 10. Recebido o relatório do Ministério Público, terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. No parágrafo 11, a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para a reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe a deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programas de acolhimento. Dá um salto aqui para o título 3.
Título 3, o artigo 103, 104, 105, que são questões assas de prova. Tudo é questão de prova, né? Mas como eu falei para vocês no início desse estudo da segunda parte aqui do ERCA, muita coisa é questão de prova, porque cai sobre muito crime de responsabilidade das instituições, sobre os dirigentes de instituições, sobre o acolhimento institucional e familiar e sobre internação, e isso é muito pesado para as provas, tá? Considera-se ato infracional, isso no artigo 103, considera-se ato infracional, é o que? Ato infracional é o que seria crime se fosse um adulto, mas como é um adolescente se chama ato infracional. Então, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Isso já é uma questãozinha de prova. Artigo 104. São penalmente inimputáveis, grifem, anotem essa palavra porque ela é diferente, tá? E isso pode cair na sua prova, não vou dizer que pode cair, e eles podem colocar imputáveis no caso e para tentar te enganar. Então, no artigo 4 diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei. No caso, medidas socioeducativas, tá? Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Por que isso, pessoal? Preste muita atenção no seguinte. Se um adolescente, vocês podem colocar lá que o Joãozinho, ele cometeu um crime, e essa questão é muito recorrente em provas, tá? Eles querem te pegar numa questão dessa, ó. Joãozinho cometeu um crime com 17 anos e tantos meses e tantos dias. Porém, não foi detido na época, ou à época. E quando completou 18 anos, Joãozinho foi reconhecido pela vítima do crime e denunciado. E assim foi apreendido. Joãozinho responderá pelo crime à data anterior ou responderá como maior, porque quando ele cometeu, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, por exemplo. Faltava 2, 3 dias para ele fazer 18. Ele cometeu o crime como menor e ele foi apreendido já como maior de idade. E aí, ele vai ser preso ou vai ser apreendido? Ele cometeu um crime ou ele cometeu um ato infracional? Entenda isso, tá? Porque aqui no artigo 5 diz: o ato infracional praticado por criança corresponderão ato infracional praticado por criança, ou você pode colocar também por adolescente, corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Aí no parágrafo único, um pouco acima do artigo 5 aqui, para os efeitos dessa lei deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Ou seja, se ele cometeu sendo menor de idade, ainda que ele seja reconhecido e preso com 20 anos, ele vai responder como adolescente, porque ainda era adolescente quando cometeu o ato infracional. Entendeu? Então, muita atenção nisso. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. No parágrafo único, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Lembra que isso aqui pode te levar lá para o Código Penal, que a gente leu que a pessoa que está presa ela tem direito da identificação dos responsáveis por sua prisão. No caso da criança e do adolescente aqui, o adolescente infrator aí tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão. Apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados. Incontinenti quer dizer imediatamente, de pronto. Serão de pronto comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á
desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. No artigo 108, a internação antes da sentença poderá ser determinada pelo prazo máximo. Marque essa questão, tá? Marque aí o artigo 108 do ECA, fala sobre a internação antes da sentença do juiz, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, tá? O parágrafo único, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Tem que ser tudo comprovado e somente será detido e internado ali o adolescente antes de uma sentença se realmente for comprovada a materialidade da atuação dele diretamente no crime, tá? No crime não, no ato infracional. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória, assim como em qualquer crime, se fosse adulto. A gente leu isso no Código Penal. Pelos órgãos de polícia, pelos órgãos policiais de proteção proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. Somente se não tiver certeza sobre o que a identificação que ele está passando, se aquela identificação é verdadeira ou falsa, aí sim ele vai ser submetido à identificação compulsória, que é através de impressão digital, que eu até brinquei quando a gente estava estudando aí os processos penal, que eu falei sobre retina e essas coisas, tá? Mas não tem isso no Brasil, pessoal. Isso, a identificação compulsória hoje é mais pela impressão digital, tá bom? Vamos para encerrar essa parte aqui, nesse vídeo, deixa eu ver aqui, ó, do capítulo 3, das garantias processuais, questão de prova também, que está na Constituição Federal, isso aqui, ó. Artigo 110, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1 do artigo 111. Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante a citação em meio equivalente. 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir provas, todas as provas necessárias à sua defesa. Isso aqui já caiu em prova para mim e acredite, me pegou, tá bom? Então o adolescente ele pode sim confrontar com vítimas e levantar qualquer prova em sua defesa, tá bom? Então aqui, ó, a igualdade em relação processual, podendo confrontar-se com as vítimas, tá? Debater com as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Eu não tinha lido direito e passei batido e eu coloquei que ele não podia se confrontar com as vítimas, mas ele pode, beleza? No inciso 3, defesa técnica por advogado. 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei, quer dizer, os declaradamente pobres, tá? Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, tá? Ele tem o direito de ser ouvido pessoalmente. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Então, ele tem direito de ser ouvido pessoalmente, a sós, com a autoridade competente, e tem o direito de solicitar a presença dos pais dele em qualquer fase do processo, beleza? E aí deixa eu ver, a gente para aqui para poder continuar numa parte mais completa, tá? Continuar aqui. Beleza? Muita atenção, pessoal, sempre muita atenção nessa parte do ECA, que vai falar sobre internação, tá? As próximas partes a gente já vai ver sobre as punições aí. Punições não vamos falar punições, mas de maneira protetiva, mais restritivas, tá bom? Pro adolescente infrator, beleza?
Então, por hora, bons estudos. Deixa eu tomar um remedinho que eu fiquei com dor de cabeça agora. E até a próxima fase aqui. Beleza, galera? Até já!